Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa farmacologia, né? E hoje a proposta é discutir com vocês alguns casos clínicos bem simples, mas que retratam alguns mecanismos que nós sempre discutimos aí na nossa parte básica da farmacologia, né? Em relação às etapas farmacodinâmicas, como absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Espero que vocês aproveitem bem. E preparei 4 casos clínicos aqui, um relacionado com cada etapa, para que nós possamos ver isso um pouco na prática, né? Como que funcionaria. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Preparei aqui os casos clínicos, né? Nós iremos discutir então sobre esses casos clínicos e esse é o nosso primeiro caso clínico. Leiam comigo e acompanhem. AC, 30 anos, sexo masculino, dá entrada no hospital devido a uma infecção causada por clamídia e lhe é receitado tetraciclina por via oral, 6,625 a 12,5 mg por quilo de 6 em 6 horas. Porém, por ser uma droga que apresenta caráter ácido, o paciente reclama de grande ardência epigástrica e, por isso, solicita leite ou um antiácido, sendo negado o pedido logo em seguida. Bom, pessoal, esse caso clínico é um caso clínico que está relacionado no contexto da absorção de fármacos, né? A primeira etapa farmacocinética, onde um paciente apresenta uma infecção por clamídia, né? Um agente infeccioso aí relacionado com as infecções de trato gênito-urinário e é receitado a esse paciente um antibiótico da classe das tetraciclinas, a própria tetraciclina em si, tá? Nesta posologia que o caso clínico apresentou. Só que o paciente relata que ele estava sendo acometido por um desconforto gástrico, né? Uma ardência epigástrica, tá certo? Então ele solicitou o médico que fosse administrado antes um antiácido, ou junto, né, com medicação, um antiácido ou leite, e o corpo clínico negou isso, tá certo? Nós temos duas análises a se fazer. Uma análise da administração da tetraciclina com antiácido e uma análise da administração da tetraciclina com leite, tá certo? Então, o que pode ocorrer nesse aspecto é a interação medicamentosa fármaco-alimento e fármaco-fármaco. Fármaco-alimento em relação à tetraciclina associada com leite, né? E fármaco-fármaco em relação à tetraciclina interagindo com o antiácido, né? Principalmente se for aqueles antiácidos na base de alumínio, enfim, tá? E essa interação medicamentosa é uma interação medicamentosa que ocorre antes que o fármaco, obviamente, alcance a corrente sanguínea uma concentração biodisponível. Então, impacta na absorção. Quando a tetraciclina tem uma característica de quelar, de funcionar como agente quelante. Tá? O que é um agente quelante? É um agente que sequestra íons divalentes. O que são íons divalentes? São íons que apresentam duas cargas, né? Ok? Duas cargas, no caso, cálcio, por exemplo, que é um íon divalente do leite, ele apresenta uma dupla carga, né, que ele é o cálcio 2+, né, então ele apresenta duas cargas positivas, tá? Assim como alguns elementos presentes nos antiácidos, né, como por exemplo o magnésio, né, dentre outros, apresentam também duas cargas positivas. Então a tetraciclina ela tem a capacidade de quelar íons divalentes. Quando ela sequestra esses íons, ela forma compostos chamados de quelatos. E esses quelatos são insolúveis. E isso prejudica, então, o fenômeno, né, o processo de absorção destas moléculas. Então, a tetraciclina sendo administrada tanto com leite quanto com antiácido, irá promover a formação de quelatos, devido à característica da tetraciclina quelar esses íons divalentes, formando aí esses compostos insolúveis,
prejudicando então a absorção do fármaco, e isso pode impactar negativamente na terapêutica, né? Então, por isso também que esse é um dos motivos pelos quais a equipe clínica, eventualmente, uma hipótese, né, que negou o pedido do paciente. Além disso, tetraciclina é um fármaco que tem caráter de ácido fraco, né? Então, a gente sabe que todo ácido fraco apresenta melhor absorção, perfil de absorção em um ambiente ácido, né? Porque ali não há desequilíbrio químico e irá proporcionar um maior percentual de formas não ionizadas do fármaco no sítio de absorção, que é uma forma mais lipossolúvel e, porém, mais fácil de ser absorvida. Ok? Tanto o leite quanto o antiácido, o leite, no caso o leite, ele acaba elevando o pH do estômago e descaracterizando esse perfil de maior acidez, mais favorável para a absorção da tetraciclina, que é um ácido fraco, e o antiácido funciona como uma base, né? Na verdade, é uma base que tende a ideia é neutralizar o pH, então elevando também esse pH e podendo impactar então no grau de ionização da molécula da tetraciclina e isso prejudicar a sua absorção. Ok, pessoal? Essa é a explicação farmacológica no contexto farmacocinético deste caso clínico. Vamos para o segundo caso? Então tá aí o nosso segundo caso. Nosso segundo caso é o seguinte: paciente AC, após uma cirurgia plástica, foi medicada e aconselhada a usar varfarina sódica, né, que é um agente anticoagulante, tá certo? Uma semana após o uso, devido a dores, uma semana após, né, o procedimento, devido a dores, rigidez, calor local, vermelhidão e inchaço nas juntas, causado pela artrite, né, reumatoide, no qual a paciente sofria, era portadora de artrite reumatoide, a paciente resolveu se automedicar com o uso do fármaco cetoprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, tá certo? Bom, logo após um período utilizando essas medicações concomitantemente, a paciente passou a apresentar pequenas hemorragias, quadros de pequenas hemorragias. Bom, então temos a seguinte informação: sabemos que ambos os fármacos apresentam afinidade com a albumina quando alcançam a corrente sanguínea, né, em concentração efetiva, biodisponível, e tem uma taxa de ligação a proteínas plasmáticas de 80%. Como se explica esse acontecimento mediante o uso do anticoagulante? Então vamos pensar aqui, pessoal. Ambos os fármacos apresentam afinidade quando em corrente sanguínea, na concentração efetiva. Ambos apresentam afinidade pela albumina, ou seja, pela mesma proteína, e em uma mesma proporção, isso é de 80%. Então vejamos que aí iremos gerar uma certa competitividade pela ligação à proteína plasmática, né? Então ambos precisam alcançar esse parâmetro chamado de taxa de ligação à proteína plasmática, que é um parâmetro que garante eficácia e segurança em termos de concentração plasmática do fármaco, tá certo? Então não é interessante para o organismo anular o efeito dos dois fármacos e fazer com que esses fármacos não alcancem os seus parâmetros. Então, pelo menos um desses fármacos irá ganhar essa competição e alcançar, então, a sua taxa de ligação à proteína plasmática. Qual desses fármacos, então, alcançou e qual foi prejudicado? Aí a gente tem que pensar no que aconteceu com o paciente. O que acometeu o paciente? Depois que o paciente começou a utilizar o anti-inflamatório não esteroidal cetoprofeno, não foram pequenas hemorragias? Isso não seria característico de certo aumento da atividade do fármaco varfarina sódica, porque a proposta da varfarina sódica é justamente promover esses eventos de anticoagulação, né, evitando a formação de coágulos, né, e o sangue fica então, o plasma então fica mais fluido, o sangue fica mais fluido, né, ok? Então não foi pequenas hemorragias, então isso subentende que houve uma certa potencialização da varfarina depois que começou a utilizar o cetoprofeno, e isso então é característico de que fármaco que alcançou
o seu percentual de taxa de ligação à proteína plasmática foi o cetoprofeno, né? Deslocando então a varfarina da proteína plasmática. Isso fez com que houvesse um aumento da concentração livre da varfarina no plasma, e como a gente sabe que a concentração livre do fármaco na corrente sanguínea é a fração farmacologicamente ativa, é aquela que se distribui com mais facilidade, alcança a biofase para promover a interação com os componentes biológicos, né? Houve então um aumento dessa fração ativa da varfarina por deslocamento de proteína plasmática, porque o cetoprofeno teve uma afinidade maior. Isso fez com que essa concentração atingisse um limiar de toxicidade e causou então o impacto das pequenas hemorragias. Então, o que aconteceu também é que foi uma interação medicamentosa do tipo fármaco-fármaco, no qual o mecanismo que se explica é o deslocamento de proteína plasmática, tá? Envolvendo, então, a etapa de distribuição, tá aí. Falamos de um caso, então, anterior envolvendo a etapa de absorção, impacto na absorção, e aqui agora um caso mostrando esse fenômeno de interação medicamentosa fármaco-fármaco envolvendo a etapa de distribuição de medicamentos, certo? Então vamos para o nosso terceiro caso, que é um caso um pouquinho mais denso, né? Bom, SNT, sexo masculino 30 anos, medindo 1,73 metros de altura e pesando aproximadamente 92 quilos, iniciou o tratamento para obesidade com sibutramina, que é um inibidor da recaptação de serotonina, que é um fármaco utilizado, a sibutramina, na verdade, é o nosso clássico anorexígeno, né? Utilizado para esse fim aí clinicamente, tá? Nessa fase, o paciente se encontrava em ótimo estado geral e 2 meses após o início do tratamento, ele apresentou uma significativa perda de peso, indicando sucesso do tratamento. Ótimo, a farmacoterapia com anorexígeno e sibutramina estava surgindo o efeito aí esperado, né? Após 15 dias, só um pouquinho, pouco tempo após esse período, o paciente procurou um dermatologista para fazer um tratamento para calvície, sendo prescrito o fármaco finasterida, né, que é um fármaco utilizado também para esse fim, além do uso para tratamento da calvície, a alopécia, né, que a gente chama tecnicamente, é um fármaco também que pode ser utilizado na hiperplasia prostática benigna, né? Então, enfim, pode ser utilizado para esse fim. Após 15 dias de uso conjunto desses dois fármacos, o paciente tornou-se hiperativo, irritado e por vezes agressivo, com notório prejuízo em seu desempenho profissional e interpessoal, ok? Bom, o caso nos diz o seguinte: considerando que esses sintomas de irritabilidade, né, paciente agressivo, hiperativo, com notório prejuízo, né, de desempenho, são característicos de intoxicação com sibutramina, né? Na verdade, essas manifestações, elas são manifestações características de uma condição clínica denominada síndrome serotoninérgica, causada por impacto em relação a esses fármacos que atuam nas vias serotoninérgicas, como a sibutramina. Bom, e também que ambos os fármacos são metabolizados pela mesma enzima, que é a CYP3A4, citocromo P3A4. Use seus conhecimentos sobre a transformação de fármacos e formule uma hipótese para explicar o que ocorreu nesse caso. Bom, pessoal, nitidamente aqui também trata-se de um caso de interação medicamentosa do tipo fármaco-fármaco, onde a finasterida acabou interferindo aí na questão de biotransformação da sibutramina, né? Então vamos lá, ambos os fármacos são substratos, né, para citocromo 3A4, então são metabolizados via citocromo, né, fase 1 de biotransformação, por essa enzima, né? Então isso gera um mecanismo de interação fármaco-fármaco, mediado por esse mecanismo. E nós vimos aqui que após o uso da finasterida, o paciente teve uma característica, uma clínica, que se manifestou por todo um fenômeno de mudança de comportamento, no qual está associado com
uma exacerbação da via serotoninérgica por um impacto em relação a fármacos que atuam na via serotoninérgica, que nesse caso é a sibutramina. Então, isso é característico de intoxicação, ou seja, intoxicação é quando, nesse caso, a sibutramina, ocorreu uma elevação da concentração plasmática de sibutramina e isso atingiu uma região de toxicidade, levou a toxicidade, então nós podemos dizer aqui que a finasterida funcionou nas bases de inibidor enzimático frente à sibutramina. Então, a finasterida aqui funciona como um inibidor enzimático do citocromo via metabolismo de sibutramina. Então, a finasterida bloqueou e diminuiu a atividade metabólica da CYP3A4 frente à ação da enzima no metabolismo da sibutramina, e isso fez com que a concentração plasmática da sibutramina se elevasse, causando fenômeno então de toxicidade caracterizado por síndrome serotoninérgica, que por sua vez é grave, né? Então está aí também um caso que mostra uma interação medicamentosa do tipo fármaco-fármaco envolvendo mecanismos da biotransformação. Beleza, pessoal? Então mais um casinho aí para vocês discutirem posteriormente também. E o último caso, faltando aí da etapa da excreção, né? O paciente chega ao setor de emergência após tentativa de suicídio com um medicamento de caráter ácido. Os colegas, ao perceber o que ele estava fazendo, deram-no 2 copos de suco de limão. 5 minutos depois, ele entrou em coma. Explique detalhadamente como é possível aumentar a excreção de um fármaco que tem o caráter de ácido fraco. Então, veja bem, o que aconteceu aqui? Aconteceu que o paciente, ele chegou na emergência, tentou suicídio e sabia-se que o fármaco no qual ele teve uma overdose aí, né, administrou doses excessivas, ele tinha caráter de ácido fraco. Então, na tentativa aí de auxiliar, os colegas deram 2 copos de suco de limão, que é uma fruta cítrica, é um suco cítrico, é um suco ácido também. Então, o que aconteceu? Houve uma exacerbação dessa acidez, não uma exacerbação, houve uma maior acidez aí relacionada com o suco de limão e isso favoreceu uma absorção mais acelerada do fármaco que tem um caráter ácido. Por quê? Essa acidez ficou tamanha que o fármaco praticamente não se ionizou ali no estômago, né? E isso favoreceu um maior percentual de formas não ionizadas e ele foi absorvido com mais rapidez, com maior velocidade. Então, isso é uma hipótese que explica que 5 minutos depois ele entrou em coma, né? Fazendo uso do suco de limão. E como que seria um manejo clínico para facilitar a eliminação, para aumentar a velocidade de excreção desse fármaco? Como é um fármaco com caráter de ácido fraco, o que poderia ser feito é alterar o pH da urina, né? Promovendo uma alcalinização da urina. Por quê? Porque quando o fármaco alcançar as vias excretoras e atingir ali o filtrado urinário e encontrar um ambiente alcalino, visto que ele é um ácido fraco, ele promoverá um maior mecanismo de ionização, liberando um maior percentual de formas iônicas que são mais hidrossolúveis e mais fáceis então de serem incorporadas no filtrado urinário para ser eliminado. Como que faz a alcalinização da urina? Administrando solução de bicarbonato de sódio, geralmente é uma solução de bicarbonato de sódio por via intravenosa, 8,4% promove a modificação do pH urinário aí e acaba favorecendo a maior eliminação. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham aproveitado aí, né, a nossa discussão de casos, né, essa videoaula de discussão de casos aqui estará disponível para vocês, né? Deixa eu voltar aqui para a minha tela inteira, né? E aguardo vocês em uma próxima videoaula. Estudem, bons estudos e continuem firme no propósito. E nos vemos então em um próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.